Olá, eu sou Patrícia Palumbo e estamos aqui para celebrar os 20 anos do Prêmio BDMG de Música Instrumental. São muitos anos, são 2 décadas fomentando a cena instrumental brasileira com foco na música mineira. E hoje teremos aqui, na nossa série de entrevistas, Luísa Mitri, uma das poucas mulheres dentro dessa cena a ganhar o prêmio, aliás, várias vezes. Em 2013, o Prêmio Jovem Instrumentista. 2018, Prêmio BDMG Instrumental. 2019, Prêmio Marco Antônio Araújo com o álbum Oferenda. Como vai, Luísa? Bem-vinda aqui ao nosso programa. Obrigada, tudo bem, Patrícia? Prazer. Que alegria ter você aqui conosco. Ah, alegria minha. Eu me lembro da primeira vez que te recebi no Instrumental Sesc Brasil, que é a nossa parceria, né? Ganha o Prêmio BDMG, se apresenta lá com banda, convidado e tudo. E fiquei muito impressionada de você tão jovem e com tanto talento e com tanta desenvoltura no seu instrumento, nos arranjos, tudo isso. Sempre muito feliz de te receber lá. Conta pra gente, antes de mais nada, da tua formação. Quantos anos você tinha, por exemplo, quando você ganhou em 2013 o Prêmio Jovem Instrumentista? 2013 eu tinha 24 anos. Não era tão jovem. Eu tenho cara de mais nova, né? Eu acho que às vezes passa a impressão que eu sou mais nova do que eu sou. Ah, é jovem sim, é 24 jovem. anos. 24 é jovem, é. Mas eu comecei a estudar piano muito novinha, com 7 anos, e fazendo aula particular, né, assim, muito influenciada pela minha família, que tem muito músico. Eu tenho um tio que é músico profissional, o Kiko Mita, ele é baixista. Aí eu nunca parei, assim, comecei com 7 anos, aí comecei nessa escolinha que eu estudava, que tinha essa professora de musicalização que dava aula de piano particular, aí estudei com ela. De lá eu fui para um curso... como se fosse um curso de extensão que tem aqui na Universidade do Estado, na UENG. Fiz 8 anos lá, já assim, com um programa de música erudita, né? Aí já era bem voltado para a música erudita. Com prova, aula de teoria, aula de percepção muito musical. E aí estudei lá 8 anos e já emendei no vestibular para música. Nunca parei. Luísa, uma coisa que me parece muito interessante também na sua música é assim, você tem essa formação erudita, mas você tem o choro muito forte também, né, no seu, enfim, na sua vida. Você tem seus grupos de choro, você gosta de choro, quando você compõe ele aparece de alguma maneira. Você acha que o erudito, o piano erudito e o choro, eles conversam de alguma maneira? Conversam completamente, eu acho. Primeiro que o choro a linguagem melódica, harmônica também, né? Tem muito, veio da música europeia, né? Então tem essa conexão direta, assim. E muitos músicos da música erudita, eu acho, até começam na música popular pelo choro. Por a gente ter um material, muitas vezes escrito, ter algumas coisas de piano, né, com arranjo para piano, como Chiquinha Gonzaga, Ernesto Nazaré, né, que são os mais famosos, assim, mas muitos começam a estudar o choro por essas partituras que tem escrito mão esquerda, mão direita, né? Antes de começar a se familiarizar com com a outra linguagem da música popular, de cifra, da coisa mais improvisada, da harmonia, pegar coisa de ouvido, né? Então, eu acho que isso já são várias coisas que se encontram, vários pontos. É uma música que não é fácil de tocar, tecnicamente. Não. Então, muita nota, coisa às vezes muito rápida. Então, assim, tem que ter a técnica tem que estar em dia, o dedinho tem que estar funcionando, senão realmente não sai. E eu acho que a música erudita ajuda a gente nesse conhecimento técnico mesmo, né, dos fundamentos do instrumento e tudo. E eu acho que isso me ajudou demais, assim, né, a pegar o choro. E ouvir muito também, porque na minha família... Isso é fundamental. Para tudo, né, para qualquer estilo, assim. E na minha família ouviam muito choro, né? Ouvem ainda. Minha mãe não lê partitura, toca de ouvido, mas eu lembro muito dela pôr nos discos
do Altamiro, lá na sala, e tocando junto, sabe? Tirando de ouvido. Então, assim, é um repertório que já estava muito presente na minha vida. E é muito gostoso de tocar, e a coisa de tocar junto, né? Que é muito legal, assim, que é outra vivência, diferente da que eu tinha. Porque no piano erudito a gente estudava, pelo menos lá no programa do curso que eu fiz, né, na UFMG, tinha música de câmara também, mas era muito piano solo. Assim, 99% era piano solo. Então eu tocava muito sozinha. E essa coisa da roda de choro, você olhar e pegar e interagir, um faz um negócio, o outro copia e responde, brinca. É muito gostoso e eu acho que uma coisa vai complementando a outra, claro, né? Claro, Trouxe claro. outros estudos, outras abordagens que eu não estava acostumada, enfim, outros aprendizados que são muito legais, assim. E o choro tem essa coisa do formal, né? Por um lado, porque tem partituras, tem a regrinha da parte A, parte B, a hora do improviso é uma hora certa, que para quem é músico erudito é confortável, né? Como se fosse uma transição confortável para você depois se soltar, né? Na improvisação, na composição e tudo isso. Exatamente. Como se deu para você esse momento da composição? Quando é que ela apareceu e em que medida essas duas escolas entram na sua música autoral? Então, eu já fazia uma coisinha ou outra, assim, mas não era uma prática que eu tinha de compor regularmente ou com uma seriedade, assim, eu não... Sei lá, eu acho que eu não achava que eu estava preparada ainda para mostrar as minhas músicas como um trabalho mesmo. Né? Eu tinha o Toca de Tatu, que é esse grupo de choro, que era o meu projeto principal até então, assim. Mas lá mesmo os meninos ficavam, Luísa, faz uma música aí pra gente, faz um choro e tal, e eu só enrolava. Quando foi 2017, eu recebi um convite de um festival que tem aqui, que é o Savassi Festival, de um programa de encomenda de composições. E aí eu preparei 7 músicas, né? Era o tamanho de um disco, assim. Especialmente para esse programa lá no festival. Então foi assim, foi a primeira vez que eu realmente falei, não, vou encarar, quero fazer um negócio bacana, né? Mas assim, vou colocar meu nome na frente, Luísa Mitre, né? Na época era o quinteto, que é até o quinteto que eu apresentei lá no Sesc, né? Que você viu o show. Eu já fiz para aquela formação. E foi a partir dali, então, que aí a partir desse convite eu dei uma chacoalhada, falei, não, vou fazer um negócio. Aí comecei o processo de compor, fiz as músicas, escrevi, estreamos esse repertório, né, que virou o disco, Oferenda. E essa coisa da música erudita, da música popular, né, eu acho que é muito claro, assim, no processo, porque... Tem um método, né? O método já está ali impregnado em você, imagina. Assim, eu não cheguei a estudar a composição, é até uma coisa que eu arrependo, assim, de não ter feito as disciplinas na universidade, né? Que tem muita informação. Enfim, na época eu fiquei... É tanta coisa também que a gente fica perdido. Se a gente voltasse hoje, né? A gente ia aproveitar muito mais. Mas, apesar de não saber, assim, muita coisa a fundo, né? De técnicas e técnicas de composição, uma coisinha ou outra a gente aprendia. E claro que eu consegui aproveitar. E a coisa de pensar como... Eu acho que esse som, né, dos arranjos, do quinteto, tem muito de música de câmara mesmo, erudita, assim. Sim, tudo muito escritinho, muito... o ensaiado na questão da sonoridade também, do timbre, da gente tentar tocar o mais junto possível, sabe? Não tem essa improvisação... muito livre, muito aberta. Então, tem sessões mais pequenas sessões ali dentro da estrutura fechada da música. Eu acho que isso tem tudo a ver, assim, com a música erudita, que é aquilo que você falou, né? Onde eu me sinto ainda confortável. Isso é muito interessante no seu som mesmo. Quando você fala isso de música de câmara, eu lembro que a impressão que dava, mesmo num quinteto, que você estava compondo para naipes,
sabe? Aham. Então é aquela coisa, você percebe, como percebe num grupo num grupo orquestral, né? Quando você vai assistir uma coisa assim, que tem mesmo a hora em que entra o naipe de sopros e aí entram, né, entram os baixos, entram as cordas. É tão lindo de ouvir, é tão gostoso, assim, é uma experiência realmente gostosa ouvir o som que você faz. Obrigada. Isso é muito bom. Nossa, obrigada. E, Luísa, em 2018, você ganhou o grande prêmio BDMG Instrumental, né? E esse prêmio foi com essas mesmas composições que você fez para Savassi ou você trouxe coisa nova? Como é que foi esse desafio de participar do BDMG? Foram as mesmas composições. Eu tinha acabado de gravar o disco, então as composições estavam inéditas. E aí, porque lá a gente tem que apresentar sempre inédito, né? E aí eu falei, não, vou até segurar o lançamento, porque é uma oportunidade gigante, né? O BDMG Instrumental. Todo mundo aqui que é músico do instrumental sabe como que é importante, assim. E eu falei, não, vou segurar, aproveitar que está gravado. E é a minha chance, né? Assim, nunca imaginei, assim, já participei com o Lucas, né? Acompanhando o Lucas em 2013, mas nunca me imaginei, assim, concorrendo, sabe? Ao BDMG Instrumental. E aí, quando eu vi tudo pronto, eu falei, gente, ou é agora ou é nunca, né? Que tá pronto aqui. E aí eu mandei, então são as músicas do Oferenda, são 3 músicas que estão nesse disco e um arranjo, né? Que a gente tinha que mandar um arranjo também. Fiz um arranjo de uma música do Edu Lobo. Qual música foi? Foi o Corrupião. E aí a gente gravou o arranjo para complementar lá para a inscrição e mandei, assim. Mas foi um momento muito importante, assim. Acho que para todo mundo, né? Todo mundo deve falar isso, assim. Mas para mim foi realmente um divisor de águas na minha vida, assim. Musical e pessoal também. Muita coisa mudou, assim, Qual foi a grande diferença, você acha, dali para adiante? Eu acho que eu comecei a me ver como num outro lugar mesmo, assim. Com uma possibilidade de fazer uma coisa que eu tinha uma vontade meio escondida, assim, meio adormecida. E que eu vi que era possível, né, assim. Ter sido selecionada pelo prêmio, né, só de ir lá tocar, para mim já foi uma vitória, assim. Se ia levar prêmio, não, meio que pouco importava, só de estar ali, sabe, já foi maravilhoso. Mostrar as músicas, né, e as pessoas ouvirem e ter coragem mesmo. Isso me deu muita coragem, assim, para levar esse trabalho adiante, para continuar fazendo música, compondo, né, e isso, assim, acreditar mesmo. Sim, tem uma coisa bacana, o Thiago Delegado falou aqui nessa nossa série de celebração do prêmio, como é bacana o clima em torno das noites de apresentação do BDMG Instrumental, né? Uhum. Porque o público é um público muito, muito específico, são músicos que estão ali te ouvindo também, Sim. Gente que igualmente ama a música instrumental, então tem todo um entorno, né? Sim. Não é só estar no palco, mas é também participar dessa movimentação, né, Luísa? Exatamente, totalmente. Eu fui em muitos, né? Eu assisti muitos, desde nova, assim. Não, vi gente demais. Vi desde o Kleber Alves, a suíte para os orixás do Maurinho com o Neném. Aí os pianistas daqui, né, o Gustavo Figueiredo, foi quando eu comecei, porque meu tio, como ele já estava bem inserido nesse meio da música instrumental, mesmo eu estando estudando erudito, eu ia muito ver meu tio tocar, né, e acabava que eu conhecia, vi o Delegado, vi o Rafa Martini, vi o Alexandre, via todo mundo, assim, né, Claro. E é muito legal porque as pessoas vão mesmo para ver o que tá rolando, né? Tipo assim, e esse ano, o que tá acontecendo na música instrumental, assim? Uma coisa que eu gosto muito no BDMG é essa exigência de ter um arranjo original feito pelos participantes, né? Acho que é sempre muito interessante você ver como uma música conhecida, às vezes muito conhecida, às vezes nem tanto, mas uma música já gravada, e normalmente é bem ousada a escolha, né? É muito legal. Você escolheu um Edu Lobo, que é espetacular, né? É sempre uma surpresa para mim
quando chega essa parte do show, que é o arranjo. E eu fico sempre muito curiosa de saber como vocês trabalham esse momento, sabe? Porque muitas vezes a gente vê uma desconstrução total do tema para voltar nele depois, uma mudança rítmica, harmônica às vezes. Como é que você trabalhou especialmente essa peça do Edu Lobo? Você se lembra? Lembro. Que foi em 2018. Lembro. Eu lembro porque esse arranjo, eu tinha... a gente já tinha tocado ele no Toca de Tatu. Uma espécie dele, assim, né? Não era ele exatamente, mas foi uma época que a gente estava montando um show que ia ter mais convidados, ia ter o Toca de Tatu com baixo, com cantor, com mais percussão, enfim, era uma formação expandida, assim. E aí a gente escolheu, a gente queria muito pôr uma música do Edu Lobo. E o Corrupião, que eu já gostava, né? A gente já gostava do Corrupião, só que a gente fez uma lista, na verdade, assim, a gente escolheu vários compositores que a gente queria tocar nesse show e colocava uma lista de músicas. E aí colocamos Edu Lobo, aí tinha Corrupião, tinha Casa Forte, tinha Zanzibar, tinha mais umas 2 ou 3 lá do Edu, que a gente... Só maravilhas. Só né? maravilha, Não, esse povo não ajuda a gente, né? Escolher as coisas. Fala, só tem música boa. E a gente pensa, nossa, como é que vai fazer? Mas qual que vai tirar? Qual que vai escolher? Aí, daquela dúvida... Aí eu falei, gente, vamos fazer o seguinte, vamos tentar juntar. Porque as 3 músicas, a Casa Forte, Zanzibar e o Corrupião, tinham alguma semelhança ali, harmônica ou melódica, ou alguma coisa no clima, que dava para fazer uma mistureba, assim. Então, o mote, né, desse arranjo foi essa mistura mesmo do Corrupião com esses outros temas. Então... tem várias citações, assim, um pedacinho do Casa Forte, uma frase do Zanzibar, aí volta pro Corrupião, vai meio que costurando, assim. Eu usei esses elementos dessas músicas como material. Foi basicamente isso, assim. E aí a gente tinha esse arranjo meio engavetado no Toca de Tatu, porque acabou que a gente não fez o show, não tinha tocado mais. E aí, na hora printou o prêmio, eu falei, gente, vai ficar muito bom nessa forma. E ficou, eu acho. Toca de Tatu, me perdoe. Acho que todo mundo achou, mas, né, assim, Luiz? Você ganhou o prêmio. Mas eu achei que ficou até mais legal no quinteto, sabe? Soou melhor no quinteto do que no toca, do jeito que a gente tocava. Que legal. Por causa dos instrumentos mesmo, né? Assim, da combinação, ter a bateria, eu acho que foi muito legal. O baixo, tem um baixo acústico, é maravilhoso, flauta, tem os sons longos, né? Porque eu estava muito acostumada. No toque a gente não tem nenhum instrumento que segura a nota longa, assim, é tudo cordas, né? Piano, violão e cavaquinho e percussão. Então, tem a flauta, assim, não, maravilhoso, dá para escrever várias coisas. Então, foi isso, assim. Então, é um arranjo que mistura outros temas do Edu também. E aquela coisa meio do que eu falei que eu gosto muito, né? Como se fosse um contraponto, as coisas acontecendo ao mesmo tempo. Sim. E as músicas são muito boas, né? Assim, as músicas são maravilhosas. Só de tocar a música como ela já é lindo, então não tem que Você consegue fazer um pedacinho só pra gente lembrar como é que é o Corrupião? Não. Nossa, tem muito... Acho que tem mais de um ano que eu não toco isso. Ai, não lembro, Paty. Mas já tá ótimo, porque a gente já lembrou. Quando você manda essa aí, a gente já sabe qual é. E dizem que o mineiro é que dá muita nota, né, Luiz? Olha esse Edu Lobo aí. Não, cheio da nota, né? Então, nossa, assim, que composição é essa, gente? Muito boa. Tem que lembrar, tem muito tempo que a gente não toca, né? Nossa, tem... Muito bom. E me fala, a gente falou de Edu Lobo, você citou o Gilson Peranzeta, assim, rapidamente. Quem são para você as maiores referências no seu instrumento ou na música instrumental aqui no Brasil hoje? Olha, certamente são os pianistas brasileiros.
Eu escuto muito, muito mais até do que os pianistas de jazz, né? Esses nomes consagrados que, claro, né, são maravilhosos. Mas eu sempre tive mais essa relação e essa afinidade com essa linguagem, com o repertório dos brasileiros. Então, o Gilson Peranzeta, Cristóvão Bastos, que eu amo, foi até um dos pianistas que eu estudei no meu mestrado, e o Laércio de Freitas, o César Camargo Mariano, o Nelson Aires, André Memari. Da nova geração agora, eu gosto muito do Hércules Gomes, que tem essa linguagem também, eu acho, um pouco parecida nessa coisa do meio erudito, né? Esse repertório que ele explora. Ele traz Tia Amélia, né? Exatamente. Pianeiros, né? Não é pianista, é pioneiro. É um repertório que eu adoro também, assim, que adoro tocar. E o Salomão Soares, que é outro também que eu acho sensacional, assim, tem uma liberdade impressionante, uma coisa meio do forró, assim, né? Tocando forró no piano, acho maravilhoso. Os brasileiros todos eu gosto. E é tão lindo isso, né? Porque, de fato, a gente tem um piano brasileiro, né, Luísa? E é maravilhoso a gente ver que tem essa evolução, desde Ernesto Nazaré, Chiquinha Gonzaga, Tia Amélia. Sim, né? Mesmo demais. que você citou César Camargo Mariano, que é mais ligado ao jazz, a bossa jazz, né? Uhum. Aos trios clássicos e tudo, mas tem um acento brasileiro, que é maravilhoso. Demais, João Donato, né? É uma coisa que eu acho que eles são tão importantes, assim, que a gente já faz as coisas, já toca as coisas pensando neles, assim. Então, se eu faço uma levada, sei lá, não dá para não lembrar do César, sabe? Total, são coisas que eles criaram, né? Ou pelo menos eles conseguiram firmar, assim, como uma identidade muito clara deles, né? E isso tudo vai formando a linguagem do piano brasileiro. Acho que é o conjunto desses pianistas todos que eu falei aqui. Não há né? E de outros também, lógico, mas é muito rico, assim, acho que tem uma coisa rítmica muito forte, né? Uhum. Uma linguagem rítmica muito, muito forte. E para mim não tem nada mais bonito no mundo, não, assim, eu gosto mais, né, assim, é o que eu mais gosto mesmo de ouvir, de tocar, de estudar, piano brasileiro. Que delícia. Bom, faz alguma coisa pra gente aí, escolhe alguma coisa sua do seu repertório, uma coisa nova ou uma coisa do prêmio, o que você quiser mostrar. Tá, vou fazer uma que eu fiz no prêmio, então. Tá. Que tá nesse disco, fazer um pedacinho dela. Eu vou tirar aqui só pra não ficar batendo no piano. Como chama essa? Vou fazer A Chegada.
Que delícia! Versão pocket. Luísa, você não falou deles, mas eu não consigo ouvir sua música sem pensar em Villa-Lobos e Radamés em Atali também, né? Olha só. Porque os dois tinham essa coisa de valorizar o Brasil, né? Uhum. As coisas do Brasil, as cores do Brasil, a diversidade do Brasil expressa em suas composições. Eu acho que o seu piano traz essa informação também, sabe? Que legal. Quando eu ouço essa dinâmica, é o Brasil que eu ouço, é tão bonito isso, gosto demais mesmo. Muito que bom. Massa! Certamente, assim, os brasileiros, né, esses compositores Villa-Lobos e os outros, eu lembro que era o repertório que eu mais gostava de tocar quando eu estudava o piano erudito, né? Uhum. Não, tem muito tempo que eu não toco, mas era o repertório que eu gostava mais. E o Radamés, sem dúvida, assim, porque é uma grande influência. Inclusive, o Toca de Tatu, nosso primeiro disco, foi todo dedicado ao Radamés, né? O repertório é só de Radamés. E outras músicas em homenagem a ele, né? Mas foi feito para o Radamés, assim. Então, é um compositor que eu escuto demais. Estou sempre, né, assim, em contato. E quanto mais você escuta, mais tem coisa para ouvir. E ele tem isso, né? Assim, era um piano super rebuscado, super bem elaborado, difícil, nada fácil de tocar, né? Era um negócio difícil, era tudo dele é difícil, assim. E ele era um pianista maravilhoso, né? Porque tem essa história que ele foi para o Rio querendo ser concertista, né? Então ele estudava, tocava demais. Ele, a irmã dele também, a outra que tocava, a Aida. Então tem muitos discos dele impressionantes, assim. E ele não tinha limites, né? Assim, é um brasileiro que abraçava tudo, né? Sem medo e sem pudor também, assim. É muito legal. Então, foi o primeiro a levar o garoto para o Teatro Municipal, né? Um violão, que era uma coisa altamente popular e meio mal vista, né? Exatamente. De repente estava lá no Municipal, pelas mãos do Radamés. O primeiro a juntar um grupo de choro com uma orquestra, né? Exato. O primeiro a muita coisa, assim. E o Radamés é maravilhoso, assim. Sou completamente apaixonada mesmo. Isso me lembra, a gente conversando aqui agora, me lembra uma das coisas que você falou bem no começo aqui da nossa conversa, da nossa gravação, que foi a importância da escuta, né, Luísa? O tanto que você ouve música e o quanto é importante ouvir música para depois e também estudar, né? Mas não só estudar, como também ouvir música é estudar música, sim, né? De toda forma. Total. Então, e tá aí, tá provado que é importante. É demais, assim, até que esse tempo que eu... Sempre quando eu vou compor, né, que eu me proponho a fazer alguma coisa assim, na época que eu fui compor as músicas desse disco mesmo, foi uma época que eu voltei a ouvir mais música, assim, e tentar conectar com o que eu gostava mesmo, porque às vezes a gente vai trabalhando, aí você escuta muita coisa em função do que você vai trabalhar, né? Sim. Repertório específico, um show específico e tal. Mas foi a hora que eu parei e falei, o que eu gosto mesmo, né? Aquilo, né? O que brilha meus olhos, enche o coração, sim, né? E aí eu voltei para esses pianistas, voltei para grupos que eu gostava, para sons de grupos que eu gostava. E acaba que a gente copia uma coisa ou outra sem querer, mas eu acho que é isso, né? A música a composição é isso, você copia um pouquinho daqui, rouba um tiquinho de outro, mistura e tenta fazer outra coisa, né? É tudo referência e homenagem, tá tudo certo. Exatamente. Muito bom. Luísa, muito obrigada, querida. Eu que agradeço. Muito obrigada por sua presença aqui nessa nossa série que celebra os 20 anos do Prêmio BDMG de Música Instrumental. Luísa ganhou 3 vezes, em 2013, Jovem Instrumentista, 2018, o primeiro prêmio, né, Prêmio BDMG Instrumental, e em 2019, o Prêmio Marco Antônio Araújo com o disco Oferenda. Querida, muito obrigada. Eu que agradeço. Prazer falar com você. Prazer todo meu. Muito bom. Acompanhe a série de 20 anos, são 10 entrevistas, 20 anos do Prêmio BDMG de Música Instrumental. Até a próxima.